Agora vamos falar de um assunto sério e triste ao mesmo tempo. Quando a gente vê a história de Gal Costa, a história de vida de Gal Costa, a gente fala de uma grande mulher, uma mulher muito forte. A gente fala de uma grande cantora que marcou décadas. E eu vou te dizer que uma das maiores cantoras que a gente tem no nosso país. Verdade. E muito bem quista e vista lá fora também. Aí, de repente, Gal Costa acaba falecendo. E a viúva parceira de Gal Costa, sempre muito presente na vida dela. Não foi, Rafa, que a gente sempre viu? Sim, sempre muito presente, sempre acompanhando ali de perto, inclusive sempre ao lado da Gal Costa. Sim. Aí passam uns meses, a gente se depara com uma história dessa que eu nem sabia. Nunca ninguém tinha dito nada parecido, tinha? Não, até onde a gente sabe não, mas aí veio a revista Piauí, né, que acabou fazendo essa reportagem. Tudo isso que a gente teve acesso aqui, né, foi através da revista Piauí, que fez uma reportagem com 13 pessoas que foram ouvidas ali pela reportagem e disseram que a Vilma, que foi a grande responsável ali por proibir a Gal Costa de se apresentar em alguns lugares, por manipular a Gal Costa em algumas situações. Inclusive acusam a Gal Costa, essas 13 pessoas, cada uma com um relato, acusam a Vilma de várias situações ali envolvendo a Gal Costa, cara. A Vilma é a viúva. A Vilma é A viúva. viúva, é. E situações terríveis, né? Situações Não porque terríveis. era a Gal Costa, porque se fosse qualquer outra pessoa, era pessoa. considerado maus tratos, era considerado uma situação muito complexa, porque dizem, né? Pelo menos está na notícia que o Rafa estava contando, é que a Vilma até não deixava a Gal conseguir ter um relacionamento direito com a família, com alguns amigos, controlava isso também, né? Isolava, né? Fazia aquela tática, vamos dizer assim, que é muito utilizada, né, pelas pessoas que acabam querendo manipular as outras, né? Que é isolar, na verdade, afastar dos amigos, afastar de outras pessoas. Para você ter uma ideia, tem um médico que é o Bruno Prado, que ele diz que ele afirmou para a reportagem que ele foi afetado psicológica e financeiramente pela quê? Vilma, porque ele teria pedido 15 mil reais emprestado para ela, segundo o que ele disse. Pra Gal. Exatamente. Não, a Vilma pediu pra a Vilma ele. pediu pra ele 15 mil reais. E aí, ok, só que ela não tava pagando ele. Ele foi lá, começou a cobrar ela. Normal, afinal de Sim, contas, normal, você se presta o você dinheiro, eu pede vou lá. emprestado, você paga. Exatamente. E aí ela começou a dar uns perdidos nele, de não ia pagar, ele começou a pressionar um pouco mais, né? Pô, eu quero receber meu dinheiro. E ela ameaçou, ela fez uma chantagem com ele, que disse que se ele continuasse cobrando esse dinheiro, ela contaria pra família dele que ele era homossexual, que na época a família dele não sabia Não dessa acredito. situação. Ela ameaçou. Você imagina o nível de uma pessoa chegar a esse ponto. Ameaçar o outro desse Ameaçar, jeito? expor na época, ele não era, como o Rafa falou, não era assumido para a família. Então você imagina a angústia, o sofrimento para esse rapaz. E essa mulher usando disso para não pagar algo que ela devia. Não, mas isso já era tenebroso Né? com qualquer coisa. Em qualquer Ainda mais sobre um situação. assunto desse. Não. Ou você me esquece a minha dívida e eu conto pra sua família que você é gay? E alguém próximo, né? Pra pessoa ainda chegar, pedir um dinheiro emprestado, um absurdo. Uma situação, né? E a extorsão? O que é o caso Então, de... e aí, só pra finalizar essa parte do Bruno, né, que ainda teve essa questão que ele ainda foi ameaçado de morte, segundo ele. Ainda? Chegou a se mudar para os Estados Unidos, mas Gente. até lá continuaram Mas por essas causa ameaças. dela, ameaça por causa dela? dessas histórias aí. Gente do céu! Mexeu com o emocional dela. Ela E depois- devia pra ele, Isso. foi lá, fez aquela pressão, né? Ameaçou que se ele cobrasse ela diria pra família dele que ele era gay, Sim. porque a família não sabia. Exatamente. Ainda depois ameaçou ele de Exato, morte. porque o que ele fez? Ele chegou na Gal Costa e contou essa situação. Ele chegou pra Gal Costa e falou, olha, eu prestei um dinheiro pra santo Vilma. Deus. A Gal Costa pagou, deu o dinheiro pra ele, mas aí eles acabaram se afastando também, justamente por conta de toda essa situação. A Vilma também ali, segundo os relatos dele, isolando ele. E ainda depois, a Vilma contou pra família dele. É que aí acho que já depois da Gal Costa ter pago ele. Aí a Vilma contou pra família dele. A Cumpriu a Vilma ameaça. a A Vilma fez tudo isso e ainda contou pra família dele? não, fez da vida do menino um inferno. Então, se ela fez esse E não comportamento... foi na polícia? Eu acho que no primeiro momento talvez não, porque ele tinha Então, essa mas e depois dificuldade quando de ela assumir. contou pra família? Não foi, não? Eu acho que ele não chegou, Não, não. acho que não chegou aí, não. E talvez a gente não tenha sabido disso, porque a Gal era sempre muito discreta sobre a Verdade, vida mamãe. pessoal dela. É. Tanto é que uma vez perguntaram, como é que é a sua sexualidade? Ela falou, não vou responder isso, não quero falar sobre isso. Porque a sexualidade é dela. É de uma intimidade dela. Mas será que o que parece pra gente ser uma descrição, mamã, não é, na verdade, Medo. um medo, uma pressão causada... Estou falando isso mediante o que saiu na revista Piauí, né? Uma pressão causada pela própria Vilma? E por medo, por receio, a Gal não fazia nada? Pode ser um E caminho, ainda né, teve mano? os maus tratos, né? Ainda teve maus tratos também. cara. Maus tratos o quê? Maus tratos, porque segundo relatos também, a Vilma teria abusado psicologicamente da Gal, chamando ela diversas vezes de burra, velha, gorda,
Que absurdo. Exatamente. Isso é aquela parte que está na revista que diz que quando a Gal falava, nossa, mas os rendimentos caíram. Sim. Por que os shows diminuíram? Aí a Vilma dizia, mas porque você tá velha, ninguém quer te ver, você tá velha. O funcionário relatou, o funcionário de dentro de casa contou que elas tinham essas discussões, né? várias. E aí a Gal, em alguns momentos, falava, ô Vilma, e aí, as dívidas estão chegando, que empresária é você? Porque ela passou a empresariar, a Gal, né? Que empresária é você? Porque as dívidas estão chegando. Você não entendeu ainda que ninguém te quer, que você tá velha, que você tá gorda, que você não tem talento? E isso que não se deve falar pra ninguém. E Gal Costa recebendo convites, Kátia, não só do Brasil, do mundo inteiro. Do mundo inteiro, E ela não E ela, deixava. exatamente, tem um produtor, Ela boicotava? o Ricardo Frugoli, que disse pra revista Piauí que a Vilma fez com que a Gal perdesse várias apresentações, inclusive internacionais, na América Latina, na América do Norte, porque chegavam os convites, ela falava, tá bom, vou passar pra Gal, e não passavam os convites. E a Vilma manipulava, então, de tal forma a Gal Costa que ela nem percebia que isso tudo fosse, assim, tão cruel e tão direto. Parece um relacionamento bem abusivo e tóxico, pelo que tá sendo Gente, dito, mas né? eu acho que ele Mostrado. extrapola o tóxico e o abusivo, né? E diz que a Gal, ela acabou vendendo, a Vilma ali, né? Boa parte do patrimônio. A Gal tinha apartamento em Nova York, tinha uma casa famosíssima e conhecida em Trancoso, tinha outros E a Vilma imóveis. vendeu tudo? Foi vendendo ao longo dos anos 90, anos 2000, e os amigos querem saber assim, mas vem cá, cadê o dinheiro? Como é que uma mulher como a Gal Costa termina a vida na falência? Mas ela estava falida? E para Praticamente onde perto do que foi ela esse tinha. dinheiro, será? Mamãe, pra onde foi esse dinheiro? Foi para se sustentar, porque é muito dinheiro. E se foi para se sustentar, então tem um histórico bancário. Que vai ter que ser comprovado, não vai? Ou então, acho que de toda forma tem como se comprovar, porque se foi vendida a casa de Nova York, tá bom, aquele dinheiro em dólar foi para onde, entrou de que O imposto jeito, tá ali. onde tá, para onde foi Foi pro depois. bolso. Se foi de quem? usado pra onde foi direcionado. Porque pra a que gente ponto. não pode dizer que tem o filho da Gal. Tem o filho Sim. da Gal, que em testamento ele ficou com a casa que foi onde a Gal morreu aqui no bairro dos Jardins, em São Paulo, avaliada em mais de 2 ou 3 milhões, se eu não me engano, 4 né, milhões, Rafa? 4 milhões. 4 milhões? 4 milhões. E aí a revista Piauí, é importante a gente destacar, gente, para quem não conhece, é uma revista séria, uma revista investigativa, isso não é uma matéria sensacionalista, é uma matéria investigativa. E aí, Tanto é que eu Kátia, pensei em exumar o corpo da Gal. acharam lá no Rio pediu registros de exumação? duas Preparei? salas comerciais e um apartamento ainda no nome da Gal, no Rio de Janeiro, né? Mas agora aí o The Guardian andou com essa coisa assim, tá aparecendo tudo isso, será que a Gal morreu? Será que teve esse mal súbito mesmo, né? Será que foi dessa forma? Então agora. E quem que pediu para exumar o corpo? Aí o The pra mamãe Angel. perguntar? Hã? Aí o The Angel pediu. Jornalista. Jornalista. Ela é ativista, amiga da Gal, então ela justamente começou a levantar esse questionamento, né, para saber, será mesmo que realmente foi um mal súbito, igual disseram, essa morte da Gal? E aí agora que realmente o Ministério Público vai ser acionado justamente para ver e analisar esse caso, né? Mas, mama, esse negócio é muito sério, né? Porque Muito. é uma relação que todo mundo achava que era uma relação tão saudável, né? De tanto Amorosa, né? amor. E, de repente, começa a sair esse monte de coisa. E o filho dela não comentou nunca nada? Não. Não? Não falou nada. Ele tem 17 anos, né? Até foi quando ele apareceu, né? Foi, acho que no Fantástico, assim, com a Foi, morte da mãe. foi. E ele falava, eu não entendia quem sabia a era minha dimensão. mãe, o que era ser a Gal Costa. Que pra ele era Ele só a vivia, mãe. e um tipo de vida diferente, um estilo de vida diferenciado. Agora, não se sabe, não foi informado na revista, talvez até por ele ser menor e acaba tendo essa situação protegida, se ele está subordinado a ela, né, a Vilma, se a Vilma ficou como tutora do imóvel e da herança. Ou se ele foi emancipado, podia Pode ter sido. ser. É É. verdade, mano. Porque ela não estava doente até então, a gente não sabia de nada Foi disso. uma coisa muito de repente, né? Ela Foi teve do aquele nada, tratamento né? que ela fez alguns anos atrás, né? Ah, mas até aí, né? E aí se recuperou, mas foi uma coisa muito, né? de Mas se repente. você for pensar bem, ela sempre foi uma pessoa que a gente via que ela tinha uma certa melancolia. É. Ela nunca era assim, né? Mas às vezes a melancolia Mas podia ser do estilo musical, que ela entrava na música, sei lá. Não, e Eu- como ela era muito discreta, talvez ela não quisesse saber. Mas eu nunca pensaria que ela passasse a vida com isso, dessa forma. Você pensava, mamãe? Não, nunca Nem não. imaginei. Eu também não, viu? Até porque o estilo que eles fundaram, que é a Sim. Tropicália e tudo, levou ela nos píncaros da glória. Né? Isso eu no mundo lembro. inteiro, O né? mundo inteiro, ela, ao lado de Betânia, É. Gal, Gil, os Novos Baianos, fizeram um diferencial na música do Brasil e do mundo, né? Agora, Rafa, será que vai ter exumação mesmo do corpo? Agora a gente tem que esperar, na verdade, né, a justiça ser acionada justamente para ela conseguir tomar essa decisão se vai precisar fazer a exumação do corpo, para fazer uma análise, uma perícia médica, para Pra ver do entender, que ela morreu. para né? entender exatamente tudo isso. Mas Quanto tempo que ela faleceu?
Foi novembro do ano passado, É, né? foi, né? Foi novembro do ano 9 de passado. novembro, 9 de né? novembro. Novembro do ano passado. Dezembro de novembro. Agora, outro nossa, produtor né? aqui na revista 7. Piauí também, Kátia, fala que, por exemplo, levou um prejuízo de mais de R$1 milhão, depois da Vilma, por exemplo, também ter assinado um contrato no valor de 700 mil, ter recebido lá 500 mil, e em cima da hora cancelado o show, sumia, diz que acontecia muito esse tipo de coisa também. Então, assim, ela já era difícil de chegar os convites pra Gal, quando chegava ela não passava, ela não acertava os shows, e às vezes quando ela acertava, Deus. ela não comparecia no show. Eu falava que tinha algum problema e acabava não comparecendo. E a Vilma nos se shows. pronunciou mediante não. tudo isso? Não, ficou quieta? Também não, até agora Diz não. que a reportagem não conseguiu, ela não respondeu. Mas nem agora advogados. foi pra rede social pra falar nada? Agora o Ministério Público vai investigar e levantar a ficha e entender que história é essa. Mas, sei lá, eu acho assim, se falam alguma coisa séria desse jeito, isso é uma bobagem, você nem responde que é muito melhor. sério. Mas uma coisa séria dessa, Tantas pessoas, né? 13 pessoas Então, ali devia falando. falar alguma talvez coisa, um né? crime que não Pode, sabemos se uma possibilidade. existiu, Porque a não? causa da morte, inclusive no dia 9 de novembro, quando ela morreu, demoraram alguns dias e a causa da morte ficou como desconhecida. Não foi revelado para a imprensa de maneira geral, né? Mal Mal súbito. súbito, né? Não mas entrou em mal detalhe. súbito pode ser qualquer coisa. E deixou todo mundo assim, os amigos e Pode ser um próximos. AVC, que mal ataque do súbito. coração. E O ela mal tava súbito fazendo ele um é show, né? causado por alguma coisa. Mal Sim, súbito então. causado por um problema cardíaco, mal súbito causado por uma insuficiência renal. Bom, enfim, mal súbito ele tem que ter uma causa, né? Não é Tem que simplesmente mal ter. súbito. Não é do nada que se tem um negócio E ela tava desse. fazendo shows e tava ativa, tava feliz. Eu tava felicíssima, porque tava voltando com tudo, com shows, E eu lembrei né? agora da morte, né? A Maria Bethânia falando também lá no Fantástico, falando assim, ai, a Gal, e contou da história delas e tal. Alguém que, infelizmente, a vida me deixou muito distante agora, porque elas foram muito verdade. Então, assim, tem esse Vai saber perfil, se não foi né? isso. O caso do manipulador, a gente já mostrou no programa aqui, né? Se Sim, foi isso. sim. Vai deixando a pessoa isolada de todo mundo, Vai porque, cercando, né? porque a pessoa ela tem que ficar ali dependente emocionalmente de você, né? E fica emocionalmente, moralmente. Moralmente. Que é muito, Que é né? muito triste. É tudo muito cruel. É difícil saber o que é mais E cruel. até, de certa forma, financeiramente, porque ela era empresária, então quem Gerenciava liberava, o dinheiro, gerenciava né? todo o dinheiro, gerenciava tudo, realmente é um... E 30 anos de relacionamento. Será que a Gal nunca falou nada pra ninguém sobre Se isso? desabafou, né? Não é? Por isso que a gente tem que ter alguém pra gente desabafar, pra alguém acordar Sempre, a gente. gente. Não é? E falar, e ouvir, porque amigo de verdade vai te falar, né? Ou que se você falar assim, não quero expor minha vida, que eu sou pessoa pública, com amigo, fala com um terapeuta. Paga alguém. É. Mas alguém tem que te dar uma luz, porque se você percebe que está numa situação que você está isolado de todo mundo, que você está se fechando, está infeliz, normal é que não é, né? Não é. E você que talvez, né, teve um histórico de ser totalmente o oposto, né? Pois é, a gente não imaginava nada disso. Muito triste, chefe. Muito triste. Bom, agora vamos ver o que vai rolar, né?